Ela tá. Aí, pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Estamos, pessoal, meus amigos e minhas amigas, seguidores do blog do Chicão Somavila. Deixa eu só colocar aqui uma coisa que eu esqueci, que é o título. Deixa eu editar aqui. Ah, já está aqui, está ali já, tranquilo. Aí, pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é sábado, dia 31 de outubro de 2020. São 19 horas e 32 minutos. E o assunto de hoje, a pauta de hoje, nós vamos falar sobre o transporte público de Curitiba, habitação e regularização fundiária e educação. 3 assuntos polêmicos e que merecem a atenção de todo o público, né, de todas as pessoas, porque a maioria das pessoas, ou todo mundo, uma grande parcela da população usa o transporte público de Curitiba, região metropolitana. Muitas pessoas, um número imenso, também precisa de uma regularização fundiária, de habitação e educação, todos precisam, né? E para falar sobre esses assuntos, na conexão direto de Curitiba está Gerson Vieira. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela UBRA, no Rio Grande do Sul, e é especialista em gestão pública. Também ex-diretor sindical e secretário de imprensa, né, no Sindicato dos Bancários. Ele é ex-funcionário, agora aposentado, do Banco do Brasil, e é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1987. Boa noite, candidato a vereador em Curitiba, Gerson Vieira. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, Chicão. Boa noite para você, para os seus... as pessoas que assistem ao programa, né? Estamos aí para mais uma conversa, um bate-papo sobre questões que são importantes, né, para Curitiba, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Gerson, para esquentar os tamborins, eu sempre puxo um assunto, né, para os meus convidados, e esse é um assunto, inclusive, pertinente a questão aí de habitação e a regularização fundiária, digamos assim. O problema habitacional no Brasil, ele reporta desde a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, né, que essa corte fugia das forças napoleônicas, né, vinha fugindo do Napoleão, né, e vinha protegido, né, pela Marinha Britânica. E juntos com o rei Dom João VI, que fugia do Napoleão, estavam todos os ministros, os integrantes dos tribunais superiores, está dando cacofonia aí, dos tribunais superiores de justiça, deputados e senadores, e também alguns dos maiores líderes empresariais. Olha só como era composta a tropa de comando já naquele tempo. Naquela ocasião, né, todos os moradores, aí que entra a primeira questão habitacional do país, todos os moradores foram retirados de suas casas para abrigar os fugitivos, né? Enfim, a comitiva da corte que chegava, eu vejo que seria ali, na verdade, né, o primeiro grande problema de moradia no Brasil foi causado pela elite portuguesa, que chegou e desalojou pessoas, né? Assunto esse que ele é também pouco comentado ou pouco conhecido em nosso país. Mas, infelizmente, o desalojamento acontece até hoje, né? Então, candidato Gerson Vieira, eu pergunto, podemos entender, então, que os vícios ou defeitos sobre a questão habitacional no Brasil vem de longa data e sempre com os donos do poder tomando as ações que, claro, em suas visões, né, que em suas interpretações, eles acham justas. Nós podemos encarar isso como
como um problema antigo mesmo? Chicão, a questão da habitação no Brasil, realmente, né, desde o Império, esse é um exemplo bem clássico aí, né, do que acontece no Brasil, e, e é um problema que não se resolve, porque, inclusive, nós tínhamos o antigo BNH, né, o Banco Nacional da Habitação, que era um instrumento de política habitacional para o Brasil, né? E esse banco foi extinto, e toda e qualquer política de habitação ficou descentralizada e também desassistida, né? Um exemplo típico aqui em Curitiba, não existe Secretaria da Habitação, né? Me parece que agora as propostas que surgem aí é a criação de uma Secretaria de Educação, de Habitação. Mas criar a Secretaria de Habitação que tem uma política pública de habitação também não adianta, né? Porque vai ser mais um órgão que não vai resolver problema nenhum da população. E realmente, Curitiba, a política habitacional, eu tenho acompanhado, pesquisado, e ela não existe, né? O que acontece é especulação. As áreas são reservadas para especulação imobiliária e a população pobre é cada vez mais expulsa da cidade, né? Nós temos lá na Coab mais de 10 mil pessoas inscritas para receber o seu lote, né? E isso não acontece. Tem pessoas que já pagaram os lotes e não recebem, né? Não é regularizado. A pessoa tem a posse, mas não é dona do imóvel, né? Então é um problema geral. E 40% da população de Curitiba mora em área não regularizada, periferia em área não regularizada. Viu, Gerson? Isso, nós vamos entrar para frente. Eu digo assim, mas o início do problema de habitação, você concorda ou não que iniciou com a chegada da corte portuguesa aqui? Concordo, inclusive, faz um mês, eu acabei lendo uns livros e falava desse assunto, né? De que, realmente, vieram 15 mil pessoas, né? E tinha que colocar essas pessoas em algum lugar. Então, o que tinha de habitação no Rio de Janeiro naquela época, né, 1808, 1809, né, foi alojado, inclusive disseram assim, não é uma cedência, cederam o espaço. Aí houve várias negociações, inclusive, mas a princípio foi todo mundo colocado para fora das casas, né? Foi, na realidade, as pessoas foram expulsas dos seus imóveis, né? Sem dúvida. E você falou do BNH que foi extinto, quem extinguiu foi no governo militar, salvo engano meu, e tinha a deputada, a senadora Sandra Cavalcante, que na época que providenciou essa extinção. Ela foi do partido UDN, Arena, PTB, PFL, PPR e PPB. Sempre os partidos de direita, a deputada, se eu não me engano, chegou a ser senadora, já é um tanto difícil lembrar agora. Deixa eu ver aqui quem está participando aqui. Marcelo Marcelino, vamos em frente com Gerson, a Câmara de Vereadores de Curitiba, e um grande abraço a um dos grandes comunicadores de Pinhais, a região metropolitana, Chicão Somavila. Ô, Marcelo, muito obrigado pela deferência, agradeço imensamente a deferência aí, né? Então, candidato, segundo dados do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba, eu vou mostrar aqui a matéria, do Sindicato de Ônibus de Curitiba, região metropolitana, CIE Transporte, entre 2016 e 2017, quase 8 milhões de pessoas deixaram de usar este modal. Eu pergunto, saberia dizer quais seriam os motivos do descontentamento dos usuários, ou qual a sua percepção, né, em relação ao transporte público de Curitiba? Bom, Chicão, eu acho que essa questão ela começa a entrar em pauta um pouco antes, né, lá por 2013, quando nós tivemos aqueles movimentos, né, pela tarifa zero. Não sei se você está... Lembro.
Começa com aqueles movimentos de 2013, que depois descambou para o Fora Dilma e etc., né? Mas inicialmente, era um movimento... Era esse aqui, ó. Esse aqui, desculpe, desculpe, ó. Transporte público de Curitiba desperdiça tempo e dinheiro dos usuários. Depois eu vejo aqui outras situações aqui do que diz a matéria. Mas, por favor, continua, por favor, desculpe. Não, tranquilo. E então houve um movimento nacional, né, começa São Paulo, depois vem Curitiba, Porto Alegre, se espalha pelas capitais, né? Um movimento onde se busca a redução da tarifa, que realmente estava pesando muito no bolso do trabalhador, né? No momento em que tu não tem uma remuneração adequada e a tarifa começa a subir mais, ela representa muito, não? E depois, Curitiba, o seu modal, toda a estrutura de transporte de Curitiba, ela vem decaindo em qualidade, né? E vem perdendo usuários, né? Hoje são em torno de 300 mil usuários de transporte em Curitiba, e os empresários de transporte não melhoram essa qualidade, né? E a tendência, estamos num looping de decadência, né? A tendência do transporte coletivo em Curitiba é uma falência total, porque no momento em que a tarifa, cada vez ela sobe mais, e o usuário não tem salário, não tem renda para pagar a passagem, ele vai utilizar outros tipos de transporte, né? Tipo Uber, né? Bicicleta, vários outros, ou vai a pé mesmo, ou não vai. Então, é cada vez pior esse tipo de transporte em Curitiba. Nós temos problema da tarifa alta e também dos horários reduzidos, e também a horários de picos hoje, né? Apesar, por conta da pandemia, se diz isso, né? As pessoas estão superlotando o ônibus, né? Eu observo aqui na frente do meu condomínio, tem um ponto de ônibus, e horário de pico vem lotado. Parece que não tem pandemia, né? Então, nós tivemos aí o auxílio para os empresários de transporte, né? Votado em massa pela Câmara de Vereadores de Curitiba, inclusive pelo presidente dos sindicatos motoristas, né? Dizendo que era para pagar os funcionários das empresas, né? Mas, enfim, esse dinheiro está aí, foi aprovado pela Câmara, está sendo distribuído para os empresários, né? E aí eu faço duas perguntas, Chicão. Melhorou a qualidade de transporte? Reduziu a tarifa para o usuário? Né? Então, eu acho que tem coisa errada aí. E muita coisa errada, né? O som... Eu vou mostrar novamente aqui. Eu esqueci, às vezes a gente esquece de apertar ali. Ó, veja só. Ó, um estudo, veja só aqui, o transporte público de Curitiba desperdiça tempo e dinheiro dos usuários, diz esse estudo, que eu estava falando, 11 de março de 2019, essa matéria, né? Esse aqui é um estudo feito pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná, revelou que o transporte público de Curitiba desperdiça tempo e dinheiro dos usuários. O projeto da arquiteta e urbanista Jaqueline Massuqueto mostra que a chamada integração tarifária temporal, que é aquela em que o passageiro paga apenas uma passagem e utiliza linhas de ônibus de forma ilimitada, por meio de um período de tempo. E ela diz que traria benefícios aos passageiros. Daí ela faz uma observação aqui, ó, entre aqui, tudo isso tem que ser repensado, mas continuamos ganhando prêmios, o que reforça Curitiba é extremamente inovadora, né, que reforça a ideia. E ela fala assim, ó, quem mora, vive e usa transporte coletivo da cidade não vê isso no dia a dia. Eu realmente gostaria que os gestores e responsáveis pelo sistema de transporte dependessem e usassem o transporte público para verem que existe muita coisa para ser melhorada e existem soluções. O que falta é repensar o sistema, comentou. Para mim, não ler tudo, não precisar, né, ler tudo aquilo ali, eu vou vindo aqui para frente, pedindo para você quais seriam, né,
os motivos, você falou aí, mas você acha que a arquiteta tem razão em algumas colocações dela ali? Com certeza, Chicão. Eu tinha lido essa matéria já, acho que foi ano passado mesmo, Uhum, e até porque a gente estava fazendo uma pesquisa sobre transporte público, né? E até o professor Lafayette Neves, né, um especialista na área, indicou muita literatura, e a gente conversou muito, e fizemos uma live faz uns 20 dias, 30 dias, sobre esse tema, né? Então, é um tema recorrente, é um tema atual, e vamos dizer assim, se você observar todos os horários políticos, né, dos candidatos aí, o transporte público é um dos temas mais falados, né? E realmente, porque, vamos dizer assim, ele tem decaído de qualidade. Por exemplo, nós fizemos uma conversa aí com uma pessoa, representante lá da liderança lá do Xaxim, né, o Márcio, e ele colocando, né, que para tu atravessar a pé, para ir no bairro ao lado, demora menos a pé do que tu pegar um ônibus integrado para chegar lá, porque ele faz uma volta e para chegar no mesmo lugar, no mesmo tubo, que se ele fosse a pé, ele chegaria mais rápido. Então, ocorre essas distorções do transporte, e às vezes a pessoa tem que pagar 3, 4 passagens para chegar ao lugar, e inviabiliza a passagem, multiplica aí por quê? R$ 10 por mês. Então, realmente ela tem razão nesse aspecto, né? O grande problema é essa caixa preta aí do custo do transporte, né? Nós tivemos várias experiências no Brasil, assim, onde houve intervenção no transporte público das cidades, né? E se abriu essas caixas pretas e se descobriu que o custo que estava sendo colocado ali é um custo que era irreal. E quando o professor Lafayette também coloca naquele relatório que teve antes da CPI, foi o relatório balizador da CPI do transporte em Curitiba, foram verificar os custos de transporte, tem coisas assim que eu não vou entrar nessa parte técnica, até porque também não é o caso, né? Mas tem casos assim de utilizarem balizadores que não tem nada a ver, tipo o custo do óleo, do pneu, né? Tudo fora do contexto, né? Inclusive até o Requião colocou uma vez lá na sala dele um pneu assim para negociar com os empresários de transporte, né? Esse fato aí foi bem interessante, né? Que realmente essa caixa preta tem que ser aberta. E depois a gente sabe que o transporte de Curitiba, desde 1950, são as mesmas famílias que vêm, vamos dizer assim, se rodiziando, né? E ocorreu licitação de transporte público recentemente, né? 2011, se não me falha a memória, né? Então, é coisa recente a licitação de transporte, mas quem está ganhando, o consórcio que ganhou, é da família Gulim, né? É o mesmo pessoal, mesmos empresários, né? Os mesmos amigos do prefeito Greca de Macedo, né? Então... Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem está na página pessoal aqui, o Décio Maicote. O Décio Maicote, ele é candidato a vereador aqui em Pinhais. E o João Fulgêncio Neto, ele é presidente, secretário do Sindicato dos Funcionários Públicos lá de Piraquara. Deixa eu ver aqui quem mais está por aqui. Thalita Maia, só você querer, 13.333. Esse é teu número, 13.333. Para quem não... Para quem chegou agora, né, eu estou falando aqui com o Gerson Vieira, né? Ele é graduado em Ciências Contábeis pela UBRA, no Rio Grande do Sul, é especialista em gestão pública, ex-diretor sindical e secretário de imprensa no Sindicato dos Bancários, ex-funcionário, porém agora aposentado, claro, do Banco do Brasil e afiliado ao PT desde 1987. Esse é o nosso entrevistado de hoje. E continuando aqui, Gerson,
tem, tem uma matéria também aqui, ó, vamos ver, essa matéria eu já te falei aqui, do transporte coletivo, né, nós já passamos, e agora nós vamos entrar aqui para a questão habitacional, né, habitação e regularização fundiária, certo? Candidato Gerson Vieira, segundo matéria publicada aqui, que eu já vou mostrar, pela Teia Popular. O desalojamento em áreas públicas de Curitiba tem causado muita polêmica, né? Isso aí tem causado muita polêmica, uma vez que a cada despejo, né, famílias inteiras ficam sem moradia, repentinamente, de uma hora para outra, enfim, passam a morar ao relento, ao céu aberto, né? Em alguns pontos da cidade, como em Santa Felicidade, aconteceram demolições coletivas, famílias das vilas Formosa e Osternax sofrem ameaças, ou sofreram, segundo a matéria, de despejo pela prefeitura. Porém, a Defensoria Pública de Curitiba questionou judicialmente a prefeitura em relação ao desalojamento. Na sua opinião, quais os motivos que levam essas famílias a ocuparem áreas públicas do município de Curitiba ou da Coab? Quais seriam as soluções que a prefeitura de Curitiba poderia lançar mãos, né, para acabar ou minimizar essa falta de moradia? Bom, Chicão, a grande questão em Curitiba é que se governa para as elites, né? Se governa para os empresários imobiliários, né? Ou seja, a especulação imobiliária domina essa questão da habitação em Curitiba. O que leva pessoas a ocuparem áreas públicas, primeiramente, a questão do aluguel. Né? Quando tu não tem renda ou tem uma renda baixa, né, que não consegue pagar um aluguel, tu é obrigado a sair, né? Teu contrato é rescindido, tu não tem condições de pagar e tu vai morar onde? Se tu ocupar um terreno que não é público, né, esse terreno, logo em seguida, tu vai ser assim, notificado pela polícia, o dono vai agir, né? E ele não tem essa questão humana, né, da questão da moradia, não tem esse pensamento. É um imóvel privado, né, é dele, ele não vai querer que outra pessoa entre lá, né? E aí restam os imóveis públicos. Imóvel público, né, ele deveria ser utilizado, né, eu acho que tem áreas em Curitiba, assim, que deveriam ser utilizados, fazer um levantamento, né, e ser utilizados para alocamento dessas pessoas. A grande questão que eu vejo, assim, ó, que não há um planejamento habitacional decente para Curitiba, né? Sempre se pensa em colocar as pessoas para longe dos centros, né, e das áreas, para que essas áreas sejam, vamos dizer assim, sejam colocados, seja feito esses imóveis de luxo, né, onde quem vai lucrar são os empresários, né, dessa área, né, da área imobiliária. Então, e é isso que não existe em Curitiba, né? Um planejamento urbano, habitacional, que possa integrar essas pessoas nos bairros, né? Essas pessoas não são integradas, elas são expulsas, né? E aí entra a intimidação policial, porque hoje polícia, ela, se fizer uma análise, ela não só ela atinge mais o pobre, né? A pessoa que precisa da moradia, ela é mais utilizada nesse sentido, no aspecto de despejo, né, do cumprimento da lei, do despejo, e eu acho que é mais para isso mesmo, né, em vez de segurar o cidadão mesmo, né, colocar segurança para o cidadão, mais para expulsar pessoas, né, intimidar, e a prefeitura tem feito isso sistematicamente, né, seja no governo Greca e outros governos, né, não se tem essa política. A Coab é um órgão que praticamente não funciona. Se tu não tiver a política habitacional, não tiver uma política de regularização contínua, regularização fundiária contínua, né, vai continuar esse caos aí, né?
E nós estamos caminhando a cidade, a nossa campanha é uma campanha de denúncia, né? Do 13333 é uma campanha que busca, e ela tem um lema, Curitiba mais solidária. Eu acho que está faltando a solidariedade mesmo, né? Porque o que a gente vê é governo para as elites, né? É governo para as elites. Os 3 principais eixos dessa elite aí é o transporte público, né? É a questão dos empresários do lixo, né? E assim vai. E sem política habitacional, política pública de habitação e regularização contínua fundiária, eu não vejo solução a curto e médio prazo para essa questão, né? Precisa vontade política, Chicão. Se não houver vontade política, não vai acontecer. Técnicos tem gente para fazer isso dentro da prefeitura, tem profissionais qualificadíssimos, né? Só que se não tem vontade política, se governa para os ricos, né, não vai acontecer, Chico, infelizmente. Perfeito, perfeito. Eu vou mostrar aqui. Eu achei interessante. Opa, aqui. Eu achei interessante uma colocação aqui Olha aqui, ó. Diz essa matéria aqui da Prefeitura de Curitiba promove política de desalojamento com despejos em áreas públicas. Matéria de 27 de maio de 2019. É uma matéria relativamente recente, né? Moradores que ocupam irregularmente áreas públicas da cidade têm suas vidas demolidas pelo prefeito Greca. Diz aqui, foto Georgia Prates, do plural. E então, aqui embaixo, aqui eu vi uma situação interessante, ó. Diz aqui, esses casos que chegaram até o Instituto de Democracia Popular têm em comum o fato de serem ocupações informais coletivas em áreas do município da Coab, mas os moradores têm recebido notificações individuais para sair de suas casas. Por isso, a individualização das ações judiciais é um elemento importante a ser destacado, pois omite a afeição coletiva dos casos e desonera o município de tratá-lo como problemas sociais. Olha só a artimanha, né? Segunda matéria, né? Nesse sentido, precisamos cobrar um município que aborde tais ocupações a partir da perspectiva das políticas públicas e não por uma lógica repressiva, que só agrava o problema habitacional, salientou na época, Mariana Hauler, advogada do Instituto Democracia Popular. É interessante essa observação, porque parece-me que a prefeitura, ao menos pelo que eu entendi da matéria, não sei se é isso, mas eu entendi que a prefeitura usa de uma artimanha para não tratar como um problema social, e sim de algo individual. Seria isso mesmo ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Eu tenho caminhado aí por Curitiba, né, nas áreas ocupadas, e tenho ouvido da população, tenho perguntado para eles, como é que está a situação de vocês? E aí cada um contou a história. E essa questão da individualização, né, da notificação é real, as pessoas contam que realmente acontece isso. Então, a pessoa vai lá, ela recebe essa intimação, é uma questão individual, então se resolve com problema de polícia, né? Problema de ocupação é problema de polícia. É polícia para os pobres, para quem não tem como se defender, né? Então, e não é considerado uma questão social realmente, né? Nós tivemos até um bate-papo com a Líbina, né, que é a presidente do Instituto, e o deputado estadual Tadeu Venere, né, que é um defensor dessa questão da regularização fundiária e da habitação para Curitiba, né? E realmente é individualizado, não é questão coletiva, questão de habitação não é uma questão social, né? Por isso, se não é uma questão social, não tem política pública para isso, né? E se não tem política pública, né, o que acontece? Nós tivemos ali na Santos Andrade, que é aqui atrás da Universidade, da Uniandrade ali, se você observar lá na nossa página do Facebook, a gente fotografou toda aquela área ali, é uma área irregular. Aí o que a prefeitura faz? A fiscalização vai lá, as pessoas são intimidadas,
e é dados a eles, mesmo os que têm um registro lá na Coab, é dado a eles a oportunidade, né, de sair dali e ir lá para Santa Cândida, né? Ou seja, você sabe a distância que é daqui da Uniandrade para Santa Cândida, né? Então, é essa a oportunidade que se dá. Aí a pessoa vai lá para Santa Cândida, não tem infraestrutura, né? Fica longe dos parentes, longe de tudo, de repente, da sua atividade, das suas raízes, né? E isso não é pensado, né? Até o prefeito, numa reunião na Associação de Moradores, eu só não vou citar, até porque me pediram que não citasse o nome, né? Ele disse assim, ó, nós só fazemos obras onde o povo vê, né? Então, essas obras, elas acontecem onde se vê, onde se pode fazer essa grande Curitiba maravilhosa, linda aí, e que você olha lá nas propagandas que são mostradas, né? Você não vê aquilo que a gente fotografou nessas propagandas. Olha lá na nossa página, depois compare com as propagandas que a prefeitura, essa maquiagem, né? Marketing eleitoral fantástico, né? Que transforma Curitiba uma cidade de primeiro mundo, mas para metade da cidade, né? 60%, 50% da cidade é uma cidade de primeiro mundo. Mas e o restante, que não se mostra? Né? Não se mostra porque é esse choque visual que vai causar. Né? Então, é isso, Chicão. Tem muita mais coisa para falar, mas eu acho que o tempo não vai dar. Né? E a gente tem visto isso no dia a dia, quando a gente vai caminhar por aí, e está enxergando, tem casas que estão caindo do barranco, e tu não tem nenhuma assistência do Estado, né? O município não vai ali, nunca vi o Greca ali na beira do valão ali do rio, né? E esses dias estava na Vila Sandra, tem umas obras lá, um antipó que foi colocado, cavando vala, aquela coisa fantástica, talvez isso aí pareceu até na propaganda, mas é uma coisa de última hora, porque a gente andava por lá, nunca tinha acontecido isso aí. 15, 20 dias antes da eleição, se faz um monte de obras, e fotografia, tudo aquela coisa cinematográfica, né? Daí a gente fica só observando. As obras de final de gestão, né? Que é tradicional da política brasileira, né? 1 mês, 2 meses antes da eleição, surgem obras por toda a cidade, varrição, né? Corte de grama, pintura de paralelepípedo, etc. Né? Tudo, todas essas coisas, né? Perfeito, perfeito. Eu procurei na tua página aqui, não encontrei umas fotos, está em Gerson Vieira, né? Isso, a página Curitiba Mais Solidária. Curitiba Mais Solidária. Curitiba Mais Solidária. No Facebook? Facebook, olha lá. Curitiba Mais Solidária. Isso. Deixa eu ver aqui. Só quero ver se eu achei interessante. Curitiba Mais Solidária. Isso. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho aí, gente, que nós já vamos. Está registrado lá, é só. Vamos ver aqui se aqui, tá? Se tiver aqui, nós vamos mostrar aqui. Vamos ver se eu acho. Você identifica. Oi? Pelo texto da inicial, porque a gente criou um diário de rua, né? Onde a gente registra diariamente a nossa caminhada, né? Perfeito. Um desses diários tem as fotos, né? Diário de rua. Isso. É esse? Deixa eu ver aqui, então. Aí tem as fotos dos locais onde a gente circula, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não estou achando aqui, mas para não atrapalhar, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Beleza? Eu estou debatendo aqui. Deixa eu ver quem que está por aqui também. O Marcelo já falamos, a Thalita aqui. Carlos de Albuquerque Quindere, habitação não é um programa de Estado e sim de partido. Foi uma das minhas argumentações do meu TCC em Ciência Política. Nós fizemos Ciência Política junto aqui, Carlos Alberto Quindere, né? A habitação não é um programa de Estado e sim de partido. Uma das minhas argumentações, diz ele, né? Isso desde os programas do BNH, que nós acabamos de falar, né, sobre a extinção do BNH ainda no
no governo militar pela Sandra Cavalcante, né? Carlos Alberto, um grande abraço para você aí, cara. Faz tempo que nós não nos encontramos. Vou bater um papo com você aí, vou ligar para você. Aguarde meu contato, beleza? Do tipo. Então, vamos em frente aí. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que trazer. Agora eu vou trazer para cá. É duro, tem várias coisas aqui para a gente tratar ao mesmo tempo. Então, nós falamos aí sobre transporte coletivo, sobre habitação. Evidentemente que daria para ficar horas aqui falando sobre vários assuntos, mas, claro, tudo tem um tempo, né? Mas nós estamos tranquilos, dentro do limite, na boa e tal. Gerson, sobre educação. Né? A educação no Brasil vem recebendo um tratamento não muito comum no governo Bolsonaro, ou seja, diferente de outros governos, diferente aí desde da redemocratização até aqui, entende? Então, diferente de outros governos. Olha, em 2 anos, nós tivemos, em 2 anos de governo, 3 ministros passaram pelo MEC, salvo engano meu, se não tiver um quarto aí já, mas acho que é 3. E até agora, o que nós tivemos? Apenas, né, polêmicas em relação de cortes. Está previsto um corte de 18,2% no orçamento das universidades para 2021, que equivale a 4 bilhões e 200 milhões de reais. No Paraná, o governador Ratinho propôs, né, a implantação de 215 colégios cívico-militares, né? E ele aponta, vou mostrar a matéria aqui também, aponta como o maior programa do Brasil nesse sentido. Por outro lado, tem que mostrar o outro lado também, a APP Sindicato discordou, né, e ela entrou com uma ação contra o governo do Paraná, alegando que houve irregularidades durante a convocação dos pais e mães responsáveis, enfim, que participaram do referendo da militarização. Candidato Gerson Vieira, como você analisa a condução do MEC e também a condução da educação no estado do Paraná? Antes eu queria fazer uma observação sobre aquela fala do seu colega e dizer que eu concordo com ele, que habitação é uma questão de política partidária, né? Se o partido estiver no governo, for um partido que não respeita os interesses públicos, não tem política pública de habitação, não vai acontecer. Isso é muito óbvio, né? Eu acho que ele está correto, eu concordo com ele, né? Sobre essa questão da educação, eu creio que... Deixa eu só mostrar uma matéria aqui, por favor, para daí você comentar, está aqui, ó. Para comentar aqui... Primeiro, Paraná terá 215 colégios cívico-militares, maior programa do Brasil. Aqui é o site do governo do Paraná, agência de notícias, né? Então, ele diz aqui, o governador Carlos Massa Júnior anunciou nesta segunda-feira, 26, passada, né, no Palácio do Iguaçu, que o programa de colégio cívico-militar será implementado em 215 colégios estaduais de 117 municípios de todas as regiões do estado a partir de 2021. Aí ele pede, confira a lista, o investimento direcionado a cerca de 129 mil alunos será de cerca de 80 milhões. É o maior projeto do país nessa área, diz o governador Ratinho. Né? Daí, para não sair a APP Sindicato também se manifestou. Mas pode ir comentando, por favor, que eu vou achar a página do APP Sindicato, ok? Ok. Eu penso que a educação pública no Brasil está sofrendo agressões terríveis, né? Inclusive ideológicas, né? Para mim, essa implantação de 215 escolas militares, né? Cívico-militares, seja o que for, é uma intervenção terrível na educação brasileira, né?
Eu acho que essas escolas servem para se colocar ainda existem as vilas militares, né, que têm suas escolas e tudo, mas eu acho que eu sou totalmente contra a militarização das escolas. Não tem sentido, nós vivemos numa democracia onde nós temos que dar qualidade e condições psicológicas, inclusive, para os professores, né? Eu não vejo... Só um momentinho antes de você continuar, desculpe, só para mim fazer justiça aqui para os dois lados, apresentei a proposta lá do governador e tal. A APP Sindicato entra com ação contra processo de militarização de escolas da rede pública estadual. Está aqui a página da APP Sindicato, aqui, ó, né? E ela fala aqui que a APP Sindicato protocolou na noite desta terça-feira, 27, né, passada, uma ação contra o governo do Paraná por ilegalidades cometidas na convocação de pais e responsáveis, etc., para participar do referendo, né, sobre a militarização de mais de 200 escolas na rede pública estadual. Então, só fazer uma justiça, enfim, né? Por favor, continua, por favor. Não, eu tenho acompanhado, né, e inclusive vários professores fazem parte aqui, nos apoiam, né, apoiam a nossa candidatura, e eu tenho conversado muito, né, e procurado entender esse tema, e realmente eu sou totalmente contra a militarização das escolas, né. Eu acho que está se fazendo uma campanha ideológica de militar de direita, né, de extrema direita, e tentando violentar a democracia, né. E o ataque às universidades públicas também, né, a redução dos orçamentos, a tentativa de nomear autoritariamente os reitores de escola das universidades, digo, isso aí tudo são ataques à educação pública, né? E eu sou radicalmente contra esse tipo de atitude, né? O governo Bolsonaro, ele já disse para que veio, né? Ideologicamente, ele está seguindo a linha que ele se propôs quando foi eleito em 2018. Ele já dizia isso, que ia fazer isso, e está sendo feito. E aí tem os seguidores, né? O Ratinho está seguindo essa linha também. No momento que faz essa consulta, que foi muito equivocada, porque eu tenho filho em escola estadual. Eu vi como é que aconteceu isso, e a APP, sindicato, está corretíssima em entrar com ação, mobilizar os professores, a gente está junto nessa questão aí, e que a gente puder denunciar, pode contar comigo, porque eu não concordo. Eu vivi dentro de uma ditadura militar, né? Eu fui soldadinho de chumbo, cantando hino nacional, entrando em fila, né? Não podendo falar sobre certas coisas, e agora a gente vai retroceder, né, da democracia, e vão voltar a esse tipo de atitude, vão ter soldadinho de chumbo também. Eu não quero que meu filho seja soldadinho de chumbo, eu quero que ele seja um cidadão livre para pensar, livre para falar e livre para agir. Né? Eu não quero o meu filho soldadinho de chumbo. E eu concordo, né, do todo o apoio, né, à ação da APP, dos professores, nós estamos juntos nessa luta aí. Viu, candidato Gerson Vieira? Seguinte, e sobre essa polêmica das redes sociais, eu tenho acompanhado, tenho seguido, às vezes, opinião de pessoas, não, nós temos que ter... as colocações que eu faço aqui são perguntas, enfim, né? A gente tem que perguntar. As pessoas colocam, não, é bom o colégio militar, sim, porque vai ter disciplina, disciplina, não vai ter maloqueiro no colégio, não vai ter traficante. Ao meu ver, me parece um pouco rasa esse tipo de argumentação, ao meu ver, posso estar enganado, né? Você concorda que os colégios, digamos assim, vão ter uma disciplina maior, depende de uma repressão para ter uma disciplina, porque as pessoas parece que as pessoas que são a favor alegam puramente disciplina. Pouquíssimas se preocupam com o conteúdo, e não estou aqui dizendo que o conteúdo é mau, é ruim, da escola pública como está, ou da militarizada, e não dar uma de isentão aqui. Mas é uma pergunta que eu tenho que fazer.
Chicão, a escola pública, ela é... Eu estudei escola pública a minha vida toda, né? A minha formação toda, até o ensino médio, até o ensino fundamental foi escola pública. Depois que eu tive que fazer um curso técnico, né? E meu pai disse que não, você precisa sobreviver, então você vai fazer contabilidade, né? Aí fui fazer um curso técnico à noite, porque eu trabalhava de dia, né? Mas todo o meu ensino fundamental foi escola pública. Eu não tenho o que reclamar da qualidade do ensino, né? E não vejo que o problema seja a escola pública. O problema é a falta de condições para a escola pública, né? É condições de trabalho para os professores, é salário para os professores, porque não é trabalho voluntário. O professor precisa ser remunerado adequadamente, precisa ter tempo para estudar, porque ele precisa se renovar. Hoje, dependendo da situação, o aluno tem mais informação que o próprio professor. E nós vivemos no mundo da informação, e ele precisa se atualizar também. Ele precisa ter um carinho, um olhar também sobre essa questão psicológica. Né? O professor precisa ser atendido nesse aspecto. Né? E também a infraestrutura das escolas, né? Que precisam ser cuidadas. Isso precisa de dinheiro. E os governos têm que pensar nisso. Então, quando você pega governos como o governo Bolsonaro, o governo Ratinho, e o próprio Greca aqui, que cortou, né, cortou o salário dos funcionários, né, fez uma série de maldades que ele tinha prometido que não faria dias antes das eleições. Né? Eu entendo que a escola pública ainda dá a melhor educação. Porque tem escolas particulares aí, com fama, cobrando uma fortuna, 2, 3 mil reais por mês, que colocam 50, 60 alunos dentro de uma sala de aula e fazem aquele apostilado lá que não resolve a vida de ninguém. E eu já ouvi reclamação de alunos de escolas privadas de renome aqui de Curitiba que vão buscar auxílio fora para fazer complementação de conteúdo. Então, eu creio que o problema não é a escola pública, né? O problema são as políticas e a vontade política dos governos e a vamos dizer assim, ideologização, né, contra a escola pública. Vejamos há pouco aí a questão de escola sem partido, aquele absurdo que nós vimos, né? Se você olhar aquilo ali, não tem fundamento. E a questão da militarização, que vai melhorar a qualidade do ensino, isso é balela, né? Nós vamos ter soldadinho de chumbo lá. Eu não vi os conteúdos, né, mas os conteúdos anteriores, não sei se serão os mesmos, não sei se auxilia muito nessa questão, não. A disciplina, tá, mas disciplina começa em casa, né, com teu filho, né? A escola é um complemento. Tá? Então, não joga toda a responsabilidade para a escola pública. Tá? É pais e educadores que têm que fazer, paralelamente, trabalhar junto isso com seus filhos, né? Então, não vejo que seja jogar tudo para cima do professor a responsabilidade da educação do seu filho. Né? Se isentar da sua responsabilidade. Né? Então, eu vejo nesse sentido. E não vejo que militarizar 215 escolas de Curitiba, do Paraná, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E se fizerem isso, estão violentando a democracia. Fizeram essa consulta aí de uma forma atropelada, e muitos não vão responder isso, porque pelas condições da nossa própria internet, a gente às vezes não consegue fazer um bate-papo, porque está sempre caindo, né? Nossas operadoras têm uma qualidade péssima de internet, né? E aí fazer essas consultas, a maioria não é ouvido, a gente não sabe de que forma é feito isso, né? Não tem auditoria para esse tipo de consulta, né? Que deveria ter. Então, de forma atropelada, assim como foi essa implantação da aula online e tudo, então vejo que não vai funcionar. Não vai, tem tudo para não funcionar, para não dar certo, né? E é mais uma questão ideológica mesmo, né? Uma ideologia de direita sendo implantada no país. Tá? É o que eu penso. Perfeito, perfeito. Só lembrando, tal qual você, eu também estudei o ensino fundamental e o ensino médio, eu também estudei em escola pública. Né? Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui falando. Querem obedientes e não pensadores, diz a Glória Estelvino Gomes.
né? Ela fala também, a militarização condiciona o filho do pobre a ser obediente e a escola pública é para formar cidadãos, fora a exclusão que esse modelo oferece. Né? Entende aqui, ó, isso, aqui o Carlos nós já tínhamos falado ali e tal. Legal, pessoal, se vocês que estão nos acompanhando puderem compartilhar essa nossa live, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, mas principalmente as propostas dos candidatos e dos convidados que nós trazemos sempre neste programa. Deixa eu ver aqui quem que está mais por aqui. O Agostinho César Maquiaviques é o Agostinho do Aviário, é candidato a vereador pelo MDB aqui em Pinhais. Muito obrigado aí pela participação, Agostinho do Aviário. Beleza? Então, o candidato Gerson Vieira, quem chegou agora, eu estou dizendo que estou conversando aqui com Gerson Vieira, que é graduado em Ciências Contábeis pela UBRA, no Rio Grande do Sul, e é também especialista em gestão pública, ex-diretor sindical e secretário de imprensa do Sindicato dos Bancários, né, e funcionário aposentado do Banco do Brasil, portanto, ex-funcionário, e é filiado ao PT desde 1987. Candidato Gerson Vieira, nós estamos chegando ao final do nosso programa, estamos com 51 minutos, eu deixo aqui uns minutos para você fazer aí as suas considerações finais. É com você. Bom, meus amigos, né, e as pessoas que nos escutam, que nos acompanham, né, no dia a dia, a nossa proposta é por uma Curitiba mais solidária. O 13333 não veio para fazer a política tradicional que a gente está acostumado a ter no país, né, a cada 2 anos, né? Nós queremos fazer uma coisa diferente. Essa candidatura é uma candidatura de denúncia, mas não somente de denúncia. É uma candidatura construída coletivamente que quer trazer propostas de inclusão social, né? Tanto na educação, como na questão do transporte público, né? Na questão da saúde, uma saúde mais solidária, né? E questão de pequenos e microempresários, como nós tivemos uma conversa agora, que está gravada lá na página, né? De oportunidades para as pessoas possam crescer, empreender e ter renda adequada, né? E que possam também fazer parte da cidade. Eu não quero uma cidade linda, maravilhosa para metade da população. E a nossa proposta é essa, está lá no Legislativo Municipal, fiscalizando as ações do prefeito, que isso é uma das ações que o vereador deve fazer, influir no orçamento para que se coloque verbas para essas questões que a gente está defendendo, né? E também organize a população para cobrar seus direitos. Se nós formos eleitos, a Câmara de Vereadores estará aberta, né, nos grandes expedientes, abrir o espaço para que a população vá lá e coloque o que está precisando. E nós vamos cobrar do Executivo essas questões. E para isso a gente precisa do apoio de vocês, do voto de vocês, né, para que a gente possa implementar isso a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Por isso eu peço a vocês o voto, né, que leiam nossas propostas, estão disponíveis, a gente vai estar pelos próximos 15 dias na rua também, se precisarem que a gente vá conversar, nós vamos, né? Então, eu peço que votem 13333 e 13 para prefeito. Muito obrigado. Ok, Gerson, eu gostaria que você fizesse agora uma banca de modelo para eu printar a foto e depois vai para o meu site também. Olhando mais para cá, mais para... Isso, aí, ó. Aí, isso. Ó. Beleza pura, valeu. Eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam até agora e que vão assistir depois. Deixa eu ver aqui quem chegou mais aqui. Glória, perfeito, Gerson. A Câmara deve ser de livre acesso ao povo. Tá certo ela também. Valeu, então. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, homens e mulheres. Um grande abraço a todos e um grande abraço também ao candidato a vereador em Curitiba, Gerson Vieira, pelo PT 13333.
Valeu!